Olá, bem-vindos de volta aqui diretamente da FISP Fire Show para falar de novidades, tecnologias e trazer muita informação sobre o que rola aqui nesses 3 dias de feira. E eu estou aqui com o Valnir Oliano da CM Couto. Muito prazer. Já deu para sentir um pouquinho como é que está o clima da feira? Sim, a feira é muito importante, né? A Fire Show é uma feira muito respeitada no circuito de prevenção e combate a incêndio no Brasil. E é interessante que ela acontece junto com a FISP, que é a feira de EPIs, porque acaba de alguma maneira se conversando, né? Há uma interseção em determinado nível de público e deu para ver uma pressão muito grande hoje, já no primeiro dia. Vocês estão de parabéns. É incrível, a feira está maior nesse ano, gente circulando por todos os lugares, né? É um prazer ver o setor tão vivo, depois de a gente ter passado por um período tão complicado pós-pandemia, né? A gente vê as pessoas agora circulando livremente, a gente podendo discutir sobre saúde, segurança do trabalho e na Fire Show com prevenção de incêndios, né? E o que a CM Couto trouxe para mostrar aqui nessa edição da feira, suas soluções, suas novidades para prevenção, combate a incêndio? O que tem de destaque para quem vier olhar o stand de vocês? Bom, para você que não conhece a CM Couto é uma indústria, é uma das maiores, ou talvez a maior indústria de confecção de mangueiras de incêndio, fabricação de mangueiras de incêndio do país. Nós também temos uma área de engenharia muito desenvolvida, faz projetos de engenharia para indústrias e empresas de grande porte. Nós também fazemos a parte de prevenção e combate a incêndio em estruturas de grande porte. A empresa tem contratos e fazendo manutenção de plataformas de petróleo na parte de prevenção e combate a incêndio. Enfim, a empresa foi fundada em 1970, né? É uma empresa que já tem uma estrada no mercado e ela é muito forte porque ela trabalha muito sério e todas as certificações que a CM Couto tem são certificações importantes, não só no Brasil, quanto no interior, o que gera uma credibilidade muito grande da empresa, né? Esse ano nós estamos já desenvolvendo, que também temos uma indústria que fabrica, nós mesmos fabricamos o LGE, o líquido gerador de espuma, e estamos aguardando aí a finalização da parte de normativos e certificações do produto LGE Fluor Free. Ele é livre de flúor, né, para poder nós estarmos mais alinhados com o mercado que está muito preocupado com o meio ambiente, mas nós já estamos desenvolvendo o produto. Já existem outros competidores no mercado com esse produto? Sim, existem, mas todo mundo está aguardando a oficialização do processo de normativo alinhado ao produto, né? Porque hoje você tem o normativo para o LGE convencional e o LGE classe A. Então, Em que pé que está isso, a liberação dessa normativa? Eu acredito que nós estamos no mês de outubro. Eu acredito que no mais tardar, no final do semestre do primeiro semestre do ano que vem, isso já vai estar alinhado, já vai estar definido, que é uma questão só de definição de parâmetros. Que, por exemplo, ainda está em processo de acerto para o LGE combater polivalente, o hidrocarboneto e o solvente polar. Então tem alguns detalhes técnicos que estão sendo alinhados, né? E à medida que isso for concluído, a certificação fecha, ela é divulgada e a CM Couto sempre busca certificações nos órgãos máximos no Brasil. Por exemplo, as mangueiras de incêndio da CM Couto são certificadas pela ABNT, não só a mangueira quanto a União, né? A mangueira ela é totalmente fabricada na CM Couto. Enfim, os processos lá são muito densos e rigorosos. Nós temos laboratório na CM Couto para análise, nós sofremos muita auditoria dos órgãos certificadores e de grandes empresas a qual nós temos contrato, entendeu? Afinal, não pode falhar o equipamento não na hora pode que a falhar, gente precisa, exatamente. Né? O grande compromisso da CM Couto, ele está pautado justamente nisso. O combate a incêndio é muito sério. Então, o que acontece? Pegou fogo, o equipamento não pode falhar. Então, há a preocupação muito séria dentro da empresa que os nossos equipamentos sejam todos garantia de funcionamento total. Existe um outro produto que nós estamos trazendo para a feira esse ano, que é a mangueira Floraflex. Por conta dessa situação das variações climáticas que estão trazendo aí uma série de problemas com relação a incêndios florestais,
nós estamos trazendo uma nova mangueira que ela é uma mangueira que trabalha se automolhando. Então o bombeiro ele consegue transitar na mata com ela e ela recebe menos danos passando por pequenas brasas e tal, porque ela fica umidificada, que ela tem microfuros para que a água apareça e solte aquele líquido para fazer uma camada de proteger. Esse produto já está no mercado? Já está disponível? Sim, nós já estamos comercializando ele e estamos aí na fase de divulgação ampla, e aqui a feira é um canal muito importante. A CM Couto já participa da Fire Show há muitos anos, né? Mandar um grande abraço para Regina Silva, da Fiera Milano, que é uma profissional impecável, e é um grande prazer sempre poder fechar os contratos com a Feira Milano, uma empresa que entrega tudo que nos promete, e sempre estamos satisfeitos com o resultado que obtemos aqui na feira. Ivanir, você falou agora da questão dos incêndios florestais, que esse ano tem devastado milhares de hectares pelo Brasil afora, né? Sim. Esse produto, então, imagino que deva estar sendo um sucesso. Aí a gente tem equipes de corpos de bombeiros de várias partes do Brasil participando, acompanhando aqui, né? Já deu para ter um pouco a percepção de como tem sido a receptividade desse produto? Sim, o que acontece? Como os órgãos que combatem o incêndio são organismos públicos, esses processos de adquirir o produto são processos que passam por licitação. Então, a feira, para a gente, é um instrumento muito importante, porque você recebe o bombeiro aqui, o responsável pela compra, e ele conhece o produto, entende o produto, e depois, no momento de licitação para adquirir esse tipo de material especial, nós recebemos um convite para participar de licitação. Por exemplo, recentemente nós vencemos uma licitação muito importante com mangueiras tipo 4, que são mangueiras destinadas a incêndios com características mais químicas, né? São mangueiras que você vê nos aeroportos, por exemplo, que ela recebe uma camada de borracha para proteger a estrutura da mangueira do acesso químico, para não danificá-la, né? Então, a CM Couto, ela tem esse trabalho muito voltado ao desenvolvimento de materiais que venham dar respostas rápidas e eficientes no combate a incêndio. Nós vemos que o Brasil ele precisa muito avançar em algumas questões com relação à parte de incêndio e prevenção. Entra governo e sai governo e nós ficamos esperando, né, decisões mais pontuais em relação ao trato das mudanças climáticas, e elas estão aí e não vão ser revertidas, pelo menos a curto e médio prazo. O que é que você acha mais grave que precisaria ser tratado com mais urgência nesse sentido? Nesse sentido, o mais grave que deveria ser tratado com mais urgência são as emissões. Porque são as emissões que estão destruindo a camada de ozônio e estão fazendo com que o calor fique cada vez mais denso. Obviamente, no cenário você tem outros fatores complexos, poluição, enfim. Mas o grande vilão nesse momento, que está provocando essa série de catástrofes mundo afora, são as mudanças climáticas. Se você pega fotos, por exemplo, dos polos, né, nas áreas de geleira, há 50 anos atrás, a redução da massa de gelo é drástica, é gigantesca. Então você vê um comportamento, a água dos oceanos aumentando a temperatura, o volume de catástrofes climáticas aumentando exponencialmente. Você vê o resultado do furacão que atingiu os Estados Unidos esses dias. Os Estados Unidos sempre foi atingido por furacões. Não é de hoje. Só que mas a frequência e a intensidade... A frequência e a intensidade, por exemplo, esse último furacão que atingiu os Estados Unidos, eles estavam querendo criar uma nova categoria mais agressiva, porque a agressividade do furacão foi muito grande. Estava esperando. Exatamente. É uma realidade dada, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tem que se adaptar a essas... Claro que há muita coisa que pode ser feita para frear esse avanço das mudanças, mas a gente precisa se adaptar rapidamente a isso, né? A questão é que esse problema climático, ele tem que ser tratado como um todo por todas as nações. Não adianta, por exemplo, o Brasil cuidar da floresta amazônica,
mas o outro país está inundando a atmosfera de poluentes e explodindo com tudo, utilizando carvão, utilizando ainda combustíveis fósseis em larga escala. Então, são questões complexas. E o problema maior é que você enxerga que os organismos centralizadores de opinião, como a ONU e as outras organizações que fazem os grandes encontros das grandes nações, eles estipulam novas regras que não acontecem, né? Daqui a 30 anos tem que estar assim, mas ninguém colabora, porque a questão do capitalismo ela ainda é muito agressiva, né? A mentalidade capitalista é muito agressiva. Então, essa questão de entender que o ecológico tem que ser cuidado, porque senão vai ficar difícil. Você vê o nível dos rios, de alguns rios no Brasil, chegaram a níveis baixos nunca vistos antes. Vai ficando cada vez mais difícil. Exatamente. A vida no planeta, né? E o mercado de prevenção e combate a incêndio, ele tem que começar a criar soluções eficientes, soluções que não demandem muita despesa de equipamentos e insumos. Por exemplo, na feira passada, a Semiculto lançou um produto que é um aditivo que você mistura a água e você torna a água até 10 vezes mais eficiente no combate a incêndio, porque ele mexe com a estrutura da água e torna a água mais eficiente no combate com água, por exemplo. Sim, só que a adoção desses produtos ela é lenta no mercado. Então as pessoas ainda caminham. O Brasil ele é muito tradicionalista, né? Isso que eu ia te perguntar para a gente finalizar aqui Sim. nosso bate-papo, né? O que você avalia que ainda falta para a gente melhorar os programas, as soluções e as demandas para prevenção e combate ao fogo no Brasil? Bom, uma das questões mais importantes que eu vejo hoje é que o Congresso, né, a política brasileira, ela precisa realmente parar e criar um núcleo de trabalho para olhar somente para a questão de prevenção e combate a incêndio. Você não pode ver, são situações esdrúxulas, por exemplo, como pega fogo uma instituição importante e depois você vê aquele comunicado. A instituição importante não estava com o alvará em dia. Então, depois que pegou fogo, não tem o que se fazer. Então, tem que haver um investimento na infraestrutura do Corpo de Bombeiros, para que ele tenha condições de contratar pessoal, para que ele tenha condições de atender a demanda de fiscalização. Então, é um processo complexo, mas para isso, os governos precisam entender que tem que ser criado um grupo de trabalho focado nisso e com profissionais que entendam do assunto. Se não tiver profissionais que entendam do assunto, as coisas não vão andar. Então, você tem um ruído ali nesse meio que não deixa o negócio avançar. O bombeiro precisa contratar mais pessoas porque não tem condição. Como é que eles vão fiscalizar uma metrópole como São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo? Que é um país, né? Não tem como. Então, para haver uma fiscalização, precisa de infraestrutura. Para ter infraestrutura, precisa de capital. É um organismo público, não é um organismo privado. E eu também não acho interessante terceirizar esse tipo de situação. Eu acredito que tem que haver uma grande mudança, essa é a minha visão, o meu olhar dentro do universo de prevenção e combate, né? Os governos precisam criar um grupo de trabalho permanente para olhar para o mercado de prevenção e combate a incêndio com maior efetividade e seriedade. Porque os bombeiros dos estados estão fazendo o que podem com o que têm. Não tem como fazer milagre, entendeu? Valnir, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. A gente espera que a Fire Show esteja contribuindo também para colocar este e outros temas importantes com certeza. em debate aqui nas nossas conversas, na interação entre o público e na visitação aos estandes. Muito obrigado, Valnir. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer mais uma vez participar da feira. A Semiculto agradece muito o carinho de todos vocês. Nós é que agradecemos e contamos com a sua presença em um próximo episódio para a gente debater assuntos tão importantes quanto estes aqui na FISP Fire Show 2024. Muito obrigado pela audiência.